Pronto. Só voltando a live aqui de novo. Voltando a live aqui. Deixa eu só copiar o link aqui e compartilhar com a galera dos grupos de WhatsApp. Vamos lá. Vamos esperar a galera voltar. Salve, Brandão. Salve a galera. Eu tive que desfazer a live e fazer de novo, porque na hora que eu desconectei o fio de internet ali e conectei de novo, a webcam parou de funcionar, aí por isso que travou. Mas vamos recomeçar isso aqui. Peço que se inscrevam no canal, assinem as notificações. Na descrição do vídeo aqui, na página inicial do canal, você encontra um curso de teologia pagamento único. Beleza? E bora trocar essa ideia, tá? Eu vou começar de novo aqui que eu preciso repetir algumas questões argumentativas. Primeiro ponto. Quando eu falo judeu de internet, eu tô falando daquele cara que aprendeu meia dúzia de palavras em hebraico e já se acha o rabino. O cara acha que é o rabino que sabe tudo tudo sobre o judaísmo. Acontece muito isso aí. O cara que acha que sabe tudo sobre judaísmo, só porque ele sabe meia dúzia de palavras em hebraico e ele sabe mais do que muita gente. Então, por causa disso, o cara já se acha o judeuzão. É muito engraçado isso aí, tá? Então, esse tipo de gente que eu me refiro judeu da internet. Existem judeus, existem pessoas que fazem trabalho sério, que a gente para ouvir, que a gente para raciocinar, e beleza. Mas é muito engraçado isso aí. Ó, o Itachi vai ajudar nós aí. Ô, Itachi, você vai ter que ajudar eu aí, hein, cara, a refutar esses judeus de internet, hein? Eu tô animado, eu tô com bom humor e tô precisando de dinheiro, então faça a sua doação, tá? E vambora, vamos meter bronca aqui, fechou? Então o que acontece? Eu não sou contra o cara se dizer judeu messiânico, judeu. Eu faço parte de uma sinagoga, não sei o que. Não tem problema, cara, eu não me incomodo que você faça isso. Agora, quando você começa a inventar moda pra cima do cristianismo, aí, bicho, quando você começa a inventar moda pra cima do cristianismo, aí você arrumou confusão. Por quê? Tem uns que se dizem judeus, eu sou judeu, e esse negócio de trindade é pagã, é coisa de católico, é coisa da igreja católica, a igreja católica criou o Novo Testamento grego, porque o Novo Testamento foi escrito em hebraico, porque o Jesus era judeu, e judeu só falava hebraico, e, cara, tem uns malucos que vêm com esses discursos, e é um discurso imbecil, é um discurso de ignorante, é um discurso de quem não conhece nem a história do próprio povo, tá? E nessa live aqui eu vou responder, inclusive, alguns, tá? Eu vou responder alguns aqui, por exemplo. Tem uma galerinha que comentou no meu vídeo e eu vou responder, tá? E eu vou responder. Tem alguns comentários aqui que eu vou responder. Eu vou fazer questão de responder, tá? Para você ver como que a loucura do pessoal é tão grande que eles não conseguem entender. Tá, mas se Jesus era judeu, ele falou aramaico, não falou, Adolfo? Sim, ele falava aramaico. Mas quem disse que em Israel só se falava aramaico? Quem é que disse para você que em Israel só se falava aramaico? Tem dois argumentos que eu coloco aqui para provar que em Israel não se falava só aramaico, tá? Em Israel não se falava só aramaico. E eu tenho dois argumentos para refutar essa teoria do Novo Testamento em aramaico. Qual que é a primeira delas? A própria questão da história de Israel. A história de Israel é bem simples. Quando a gente vai para a história de Israel, vamos lá, vamos pegar a geografia de Israel. Quando a gente olha para Israel, eu quero que vocês olhem para Israel aqui. Israel, olha que louco, mano. Olha que louco, meu irmão. Ó, a bota lá de Roma, né? O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Israel. Ao sul nós temos o que de Israel? Egito. Ao norte nós temos o que? Síria, Turquia, Iraque. Ok. O que nós temos do outro lado? Nós temos o mar Mediterrâneo
E o que nós temos no mar Mediterrâneo? Grécia e Roma, ok? Então nós temos aqui Israel, digamos que Israel é o centro da nossa discussão, e olha com quantos países Israel faz divisa. O que acontece? No mundo antigo, você tinha um cara você tinha um cara chamado Alexandre o Grande, que ele conquistou a Grécia. Conquistada a Grécia, ele desceu para o Egito, conquistou o Egito. Do Egito, ele subiu para a região da Turquia, para o Iraque, ele conquistou essa região aqui. E ele foi até o norte da Índia. Ele foi até essa região aqui, onde que é Paquistão e tal. O cara, ele dominou tudo isso aqui, ó. As regiões que Alexandre o Grande conquistou. Com isso, ele unificou a língua e levou a cultura grega ao mundo. Ele levou a cultura grega ao mundo. Então, por exemplo, no Egito você tem uma cidade chamada Alexandria. No Egito você tem uma cidade chamada Alexandria. Então você tem várias cidades chamadas Alexandria no mundo antigo. Por que você tem várias cidades chamadas Alexandria? Porque Alexandre o Grande o fundou. E fora que os seus sucessores, os 4 generais gregos, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, 4 generais dividiram o reino de Alexandre o Grande em 4, e a região que se manteve mais forte helenizada foi essa região aqui, ó. Essa região aqui que eu tô colocando aqui para vocês, ó, ela foi a região mais forte helenizada. Aqui se falava grego, onde que vai fazer região com a Pérsia, né? Com a Pérsia e por aí vai. Então a região mais helenizada do mundo antigo foi essa daqui. O Egito também foi muito helenizado. Então o que acontece? Você acha que Israel, no meio do Egito que se falava grego, no meio dessa região aqui que se falava grego, em cima dele tá Chipre, do outro lado tá a Grécia, para cima tá Antioquia, que era um forte centro helenístico. Você acha que não teria judeus falando grego? Claro que tinha. O próprio Novo Testamento vai falar de judeus helenistas. Judeus helenistas. O que eram judeus helenistas? Judeus helenistas eram judeus que adotavam elementos da cultura grega enquanto viviam fora da Palestina, né? Isto é Israel. Eles eram cristãos ou judeus que passavam o cumprimento da Torá, que pensavam, não é que necessariamente não pensavam que era obrigatório. Eles interpretavam de maneira mais aberta, né? Então eles viviam de acordo com a cultura grega, tinham sinagogas particulares em Jerusalém, onde a Bíblia era lida em grego. Esperavam e desejavam novidades, o evento de Jesus Cristo lhes interessava, mas a resposta dos cristãos surpreendia. A tradução da Septuaginta. Então, ó, judeus que tinham vivido fora da Palestina haviam adotado certa cultura grega e tinham uma sinagoga particular, né? Então você vai ter o quê? Judeus que viviam fora da Palestina. Então, você pega, por exemplo, um judeu que vivia na Grécia, no Egito, ele era um judeu helenista. E a Septuaginta, ela começou a ser produzida no Egito. Porque a língua comum com o mundo todo era o grego. Então é muito natural que os judeus falassem grego. Aí quando a gente vai para a região de Decápolis, o que é a região de Decápolis? Decápolis, deca quer dizer 10, polis quer dizer cidade. 10 cidades gregas. No caso aqui, o mapa que eu peguei, ele não tem 10 cidades, mas tem Cesareia de Felipe. Então, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10 cidades aqui, aí tem Citópoli também. Então são 10 cidades, ó. 10 cidades que se falava grego. Cultura grega. Onde que essas cidades estão? A 1 rio de distância de Jerusalém. A 1 rio de distância de Nazaré. Veja que Israel é pequeno. Então, o que acontece? Você tem esses 10 povos aqui essas 10 cidades que se falava grego, tinham até porcos, né? Lembra do endemoniado gadareno? Então, lembra da história do endemoniado gadareno? Pegou os porcos e eles se lançaram no mar? Por que eles cuidavam de porco? Porque os romanos, os gregos, eles se alimentavam muito de carne de porco. Então, a cultura deles era assim, ok? Ok, velho. Então, assim, você tinha vizinhos deles falando grego fluentemente, constantemente. Você acha que o judeu aqui, que pegava o barquinho dele, pescava o peixe, ia vender em Ripo, ou ia vender em Gadara, você acha que ele não ia vender o peixezinho dele, ele não ia aprender grego? Claro que ele ia aprender grego.
Então era muito comum você ter judeus falando grego. Dentro de Israel, você tinha o que também? Você tinha a questão das tropas romanas, que eram os legionários romanos que vinham de várias partes do mundo. Qual que era a língua que um soldado romano do Egito ia falar com um soldado, com um legionário do Egito, com um legionário de Tessalônica e com um legionário da Itália? Não era o latim, não era o aramaico, era o grego. O grego era a língua do dia a dia para eles. Então, dentro de Israel, o grego ele era uma língua franca também. Era uma língua franca. Não é à toa que você tinha judeus, sepulturas, que você tinha lá o nome do cara, era um nome judaico, só que escrito em grego. Era muito comum isso dentro de Israel. Túmulos, isso arqueologicamente falando, era muito comum, o que demonstra que era comum para um judeu falar grego. Não tinha dificuldade, não tinha problema. Ai, mas o Talmud. Ué, e quem disse que todo mundo segue o Talmud? É aí que tá. Achar que todo judeu vai seguir o Talmud. Rapaz, entendeu? Então, assim, os caras, eles ignoram e eles não conhecem a própria geografia e a história de Israel. Você tem dentro da região de Israel, Cesareia, velho. Cesareia é uma cidade em homenagem a quem? É uma cidade em homenagem a quem? A César. Você tem uma outra cidade chamada Tiberíades, que é em homenagem a Tibério. Quem é que construiu essa cidade? Você tem um cara chamado Herodes o Grande. Quem que é Herodes o Grande? O cara que mandou matar Jesus, os bebês lá. Herodes o Grande, ele era um edumeu, ele não era judeu, ele não era israelita, ele era um idumeu, que conseguiu se tornar governador de Israel, da Judéia, com a ajuda dos romanos. Ele foi amigo, cara, assim, quando a gente fala, quando a gente fala, quando a gente fala de Herodes o Grande, você não tem noção da força e da influência política que esse cara teve dentro de Israel. Você não tem noção da força política que esse cara tinha. O cara foi amigo de Pompeu, olha só, o cara foi amigo de Pompeu, Júlio César, Otaviano e Tibério, velho. O cara passou por 4 impérios romanos governando a Judéia, que era uma região problemática. Entendeu? Então, assim, para você ver o tamanho da força política. E ele se via como o cara que ia levar o helenismo, ia levar a cultura grega para dentro de Israel. Então ele conseguiu construir teatros, cidades, ele reconstruiu o templo, né? Ele reformou o templo, entendeu? Ele reformou o templo de Jerusalém, né? Ele até queria colocar uma águia romana. Só para você ter noção da força política que Herodes tinha. E ele queria levar a cultura grega. Então, assim, os caras, eles não estudam essa história, ou eles até conhecem, mas não passam para você, porque a ideia deles é converter você para estudar o hebraico, o aramaico, para você cair na ladainha deles. E não que estudar hebraico, estudar aramaico não seja importante, é extremamente importante, mas não de um ponto de vista que você vai, para interpretar corretamente, por exemplo, 100% o Novo Testamento, tem que ser nessa língua. Por quê? Porque a língua corrente como eu disse, era o grego, cara. Era o grego. Não tem choro. Não tem choro. Era o grego. Então, como eu já coloquei, dentro de Israel você já tinha a cultura grega, você já tinha tudo isso. E os caras simplesmente ignoram. Segundo fator, se Jesus era judeu, por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Simples. O Novo Testamento, ele não foi escrito por Jesus. Não foi escrito por Jesus. Ele foi escrito por quem? Por discípulos de Jesus ou discípulos dos discípulos de Jesus. Por exemplo, o Evangelho de Lucas. Lucas não era judeu, não era discípulo de primeira geração, ele era discípulo de segunda geração. E quando os evangelhos, as cartas de Paulo vão ser escritas, então por volta do ano 60 a 70 depois de Cristo, 30 anos depois da morte de Cristo. Qualquer pessoa que ler o evangelho, o livro de Atos,
Qualquer um que lê o livro de Atos vai saber que a igreja, pós-morte de Jesus, ela cresceu para que lado? Para os gentios. Então, quando o Novo Testamento ele é redigido, cartas de Paulo, os evangelhos, o público que eles visam alcançar são os gentios. São os gentios. E eu lhe pergunto, que língua os gentios falavam? Aramaico, né? Com certeza. O gentio convertido ao cristianismo que mora em Roma, ele tinha que saber aramaico, não é? Ele tinha que saber aramaico. Ele não tinha que saber aramaico? Tinha que saber aramaico. Não, cara. Os caras vão escrever. Paulo escreve a carta dele aos romanos em que língua? Em grego. Paulo escreve aos Tessalonicenses, que é uma região grega. Ele escreve em que língua? Em grego. Epístola aos Filipenses. Grego. Entende? A carta de Atos. O livro de Atos tem que ser escrito em grego porque ele estava falando do crescimento, do desenvolvimento da igreja cristã. Existem até alguns dizendo que o evangelho de Lucas e a carta de Atos, o livro de Atos, foram escritos para uso, como que eu posso colocar? Para um uso, para ser usado como documento num julgamento. Se ele foi escrito para ser um documento de julgamento, não tinha porquê dele ser escrito em aramaico numa língua que os juízes não iriam ler. Entendeu? Simples assim, cara. Então, assim, o Novo Testamento tem que ser escrito em aramaico porque Jesus era judeu. Ué, mas quem disse que os evangelhos e as cartas foram escritas para judeus? Foram escritas para gentios conhecerem acerca de Jesus. No caso, as epístolas não, que Paulo está dando um puxão de orelha nas igrejas que ele fundou, mas que apresentam esse Cristo também. Então, essencialmente é isso. Ô Pedro Pereira, fala qual o pai da igreja e traz a citação. Lá ele não vai falar que o evangelho de Mateus foi escrito em aramaico. Ele vai dizer que o evangelho aos hebreus. Ele vai falar de um tal evangelho aos hebreus e não do evangelho de Mateus. É aí que tá o pulo do gato. Pode ter sido outro documento que não o evangelho de Mateus. Tá? Por que eu digo isso? Se você pegar a Mateus 1, verso 23, lá fala assim: e seu nome se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel, que significa Deus conosco, que traduzido é Deus conosco. Se o evangelho de Mateus fosse escrito em aramaico, esse versículo não era para existir. Era só simplesmente para falar assim, ó, e seu nome será Emanuel. Por quê? Quando ele fala que traduzido é Deus conosco, o evangelista ele está escrevendo e ele tem que explicar o termo para o seu público, porque seu público não conhecia o termo Emanuel. Então ele explica o que significa, que significa Deus conosco. Se o evangelho fosse escrito em hebraico aramaico, ele não precisaria explicar isso para o público dele. Agora, como o público como o público já era mais gentil, ele precisa redigir e escrever e explicar. Então ele vai explicar para quem? Para um público gentil, na língua que esse gentil lê. Simples assim. Tá? Então, assim, ignorar isso, ignorar a evidência do próprio Evangelho de Mateus, por exemplo, ser redigido em grego, é complicado. Já eu entro nesse mérito em si, beleza? Já eu entro nesse mérito. Outro detalhe, por exemplo, 300 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, você tinha a tradução do Antigo Testamento para o grego, que é a Septuaginta, que era usada por judeus. A Septuaginta, usada por judeus. Você tinha a Septuaginta sendo usada por judeus. Os judeus liam a Septuaginta. Paulo lia a Septuaginta. Lia o texto hebraico? Lia. Mas ele também lia na Septuaginta. Então, o que acontece? O cara que fala para você que o Novo Testamento precisa ser redigido em aramaico, ele ignora esse fato. Outro detalhe, tá? Olha que interessante.
vamos, já que eu já vou começar pelo Pereira aqui. Vou começar pelo Pereira, o Pereira. Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui para você. Eu estou aqui, por exemplo, com o Novo Testamento grego, com a quarta edição revisada. Estou com ele aqui, só para você ter noção. Eu estou com o Novo Testamento grego, quarta edição revisada, e ele traz os papiros que trazem parte do Novo Testamento. Então, por exemplo, aqui eu estou com o P1. Ele contém os evangelhos e ele é do século III. Século III é 201, 202, 201 até 300. Isso é o século III. Século VI é do 601 até 501 até os 600. E assim vai. Sempre há um número depois, é sempre um número antes. Então, século III normalmente vai ser do ano 200 e pouco, tá? Então, olha só, as cópias mais antigas e completas, ó, as cópias mais antigas do Novo Testamento vão ser tudo isso, ó, século III, século III, século III, ano 200, ó, P32, ano 200, tá? E você vai ter uma porrada. Ó, século, século III, né? Século IV, P38. Aqui, ó, P46, sobre ano 200, né? Então nós vamos ter aqui P50, P52, ano 125. Anota isso aí, ano 125. Ele é segundo século. 125, segundo século. Anota aí. Olha só. Outro aqui, ó, P64 e P67, ano 200, 66, ano 200, né? Então, quer dizer, ele é século II ainda, né? Datado do século II. Então, olha a quantia de papiro. Olha a quantia de papiro, século II, século III. P98, século II, ó, contém revelações, Apocalipse. Oxford, P104, ó, contém os evangelhos, século II. Ó, que doido, né? Muitos dos evangelhos contendo. Deixa eu explicar. P106 é o nome do evangelho, do papiro, do manuscrito. E, que significa evangelho. Então, E, evangelho. P, Paulina. R, revelações. C, católicas, que é as epístolas católicas, Apocalipse, cartas de Paulo junto com Hebreus e evangelhos. Oxford é o lugar onde se encontra o papiro. E 3 é o século. Então, por exemplo, século III. Então, P106, século III. P104, século II, e assim vai. O que acontece? Aqui são os papiros. Marcou bem as datas que você encontrou, que eu estou mencionando? Agora nós vamos lá para as versões aramaicas. Tá? Ó, viu que aqui já começou a aumentar o século? Então, já começou a aumentar o século. Aqui, ó, já começa a aumentar o século. Quando começar os minúsculos, aí que vai aumentar mais ainda. Aqui já são. Aqui é os minúsculos, ó, século XII, século XV. Agora aumentou bastante. Os lecionários. As versões antigas, né? As antigas versões são um importante testemunho para o texto grego do Novo Testamento, por causa que elas derivam de um texto relativamente tardio, de um estágio anterior da tradição. Tendo da antiguidade desse texto, eles são usados em tempos e lugar de origem e desenvolvimento. Não somente o texto grego, mas também as traduções são de interesse para uma análise para um texto grego manual, né? Um manual para um texto grego de uso acadêmico seria isso, né? Intraversional, variantes são irrelevantes, né? As versões citadas somente instâncias quando o texto grego é bem determinado com altos coisa de detalhe, né? Precisão seria essa palavra. E mais tarde, o caso da citação da versão ela é qualificada por uma questão de marcação, evidência e tal. Isso aqui é uma explicação sobre coisa. E aí vai mencionar algumas traduções, né? Então nós temos aqui as versões latinas, que aqui é os nomes das versões latinas e a data delas, né?
Perfeito? Ó, século V, VI, XIII. Ok. Nós temos a Vulgata, que ela é datada do século IV. Aí você tem a Clementina Vulgata. Aí nós temos a versão siríaca. Independente das traduções do Novo Testamento em siríaco, temos parte delas parcional em fragmentos, né? Seguida. Para a siríaca, foi seguida todas as versões. As edições listadas com abreviação têm sido usada. Em geral, são citadas a mais recente edição existente na bibliografia. Então, velhas siríacas. Siríaca R e Siríaca C, Curetoniana e Siríaca Sinaítica, contendo os antigos evangelhos em siríaco. Isso aqui é a versão aramaica, tá? Que data que é? Terceiro, quarto século. Tá? Peshita, siríaca P, é do quinto século. A versão siríaca filoxiana, ano 500, quer dizer, século 6. Eclassiana, né, a Heráclita, né, século 7, né, ano 616. Siríaca H, Siríaca MG, Siríaca GR. Palestina Siríaca, sexto século. Olha só que interessante. Olha só que interessante, meu irmão. Veja que todas as versões aramaicas, elas são do quê? Quarto século, quinto século, terceiro e quarto século. Qual é os manuscritos mais antigos que temos do Novo Testamento? São as versões siríacas? Não. São as versões em grego. 125, 200, tudo no século II. Então, as cópias mais antigas que nós temos do Novo Testamento são em grego. Isso é evidência manuscritológica. O processo de tradução mostra que essas traduções aqui, essas versões aqui, elas todas são submissas ao texto grego. São traduções submissas ao texto grego. Por quê? Você só tem uma versão grega e você tem quantas versões aramaicas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 versões aramaicas citadas aqui. 10. Pô, se você tem 10 versões, uma diferente da outra, e você só tem um texto grego, quem foi tradução de quem? Quem foi tradução de quem? Ó, vou dar um exemplo claro. Eu uso esse exemplo aqui como padrão. Pegue a sua Septuaginta do Ralph Hanhart. Pegue sua Septuaginta. Sabe o que você vai descobrir? Que tem parte dela que tem um aparato crítico aqui, ó. Por quê? Tem manuscrito da Septuaginta que ela diverge. Por quê? Porque a Septuaginta é uma tradução. A mesma coisa é a Vulgata Latina. Você tem muitas Vulgatas latinas. Inclusive aqui, ó. Né, você tem a Vulgata, tem várias Vulgatas, você tem várias. Olha quantos manuscritos da Vulgata que elas variam entre elas. Você só tem apenas uma versão grega. Você tem 500 Vulgatas. Quem que é tradução de quem? A Vulgata é tradução do texto grego. Você tem 10 versões aramaicas. Apenas uma versão grega. Qual é a tradução de qual aqui? Você tem 10 traduções aramaicas, que são traduções diferentes uma da outra, feita em regiões diferentes, em séculos diferentes. Ok? Qual é o original? As 10 cópias, as 10 traduções, ou a versão grega, que só tem uma? Hã? Qual? Qual é? Me diga. Como pode uma versão só incluir todas as 10 modelos de traduções do aramaico? Meu amigo, você pega o texto hebraico, ele é um texto hebraico só. Você pega o texto hebraico, Stuttgartensia, o Benheim, você pega aí, é um texto hebraico. Você compara com os manuscritos do Mar Morto, você vai ter uma divergência de transmissão ali, mas é um texto hebraico. Ponto. Você vai para o Talmud, você vai para o... não é Talmud.
Talmud é o documento. Você tem os Targumins. Você vai para os Targums. Os Targums, eles têm variação entre eles. Por quê? Porque é uma tradução aramaica do texto hebraico. Porque o Targum é tradução. Tá, a Septuaginta ela é tradução porque tem variação. Os Targums são tradução porque tem variação do Antigo Testamento. A Vulgata Latina ela é tradução porque você tem variação da Vulgata Latina com relação ao texto hebraico, por aí vai. Agora, o Novo Testamento grego, você só tem uma versão grega, 10 versões aramaicas, mas o Novo Testamento foi redigido em aramaico e foi traduzido para o grego. Não faz sentido, cara. Quando a gente olha, Ô, seu Bezebu, vai a merda, cara. Eu sempre usei suspensório. Vai a merda, mano. Eu sempre usei suspensório. Eu uso suspensório desde os meus 17 anos de idade, irmão. Tá? Eu uso bota e suspensório desde os meus 17 anos de idade. Agora eu não tô respeitando escrito porcaria nenhuma. Eu tô sendo quem eu sou, tá? Então, não tô respeitando escrito nenhum, não. Eu tô só fazendo o que eu sempre fiz e andando do jeito. Se eu quiser gravar um vídeo sem camiseta e de cueca aqui, mano, você não vai fazer nada. Não é calma, velho. Não é calma. Vai a merda, tá? Então, e eu tô de bom humor hoje, hein? É isso aí. Tô de bom humor hoje. Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Vai a merda, velho. Vai a merda. Carcada, vai a merda. Vai pra puta que o pariu. Pronto. Sem camiseta. E ainda cantando YMCA, Unveil People with a YMCA. I wanna get upset, I wanna see. Ai, bicho, eu amo esses caras. Vai a merda. Oxi. Ai, eu me divirto. Né? Vai a merda. O cara vai a merda. Manda os malucos a merda. Tamo junto. Mas vamos continuar a live aqui. Tá uma baita explicação bonita, né, cara? E vem esses espíritos de porco vindo do quinto dos infernos enchendo nosso saco, né? Aí, o que que acontece? Quando a gente olha para a questão manuscritológica, evidência de manuscrito, eu comparo Vulgata, Septuaginta, tradução em português, tradução em inglês, eu olho para a versão espanhol, alemão, versões antigas, eu sei que elas são tradução porque você tem várias delas. E todas elas são submissas ao texto grego. O interessante é que quando você olha para as variações em aramaico, elas são submissas ao texto grego. Não, mas a Peshita! A Peshita é uma tradução do 5º século, irmão. 4º, 5º século. Ela diverge da velha siríaca do 3º e 4º. O teu judeu favorito não falou isso para você, não? Porque se ele não falou, eu te falo. E te falo com todo carinho. Para que você estude e encontre a verdade. Porque ele tá mentindo para você. Não, porque a Peshita... a Peshita é uma tradução siríaca de Antioquia do 5º século. Jesus ele falava o aramaico palestinense do 1º século, irmão. Tem diferença aí. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então o Novo Testamento ele teria que ser redigido em aramaico do 1º século e não do aramaico do 5º século. Porque aí você já demonstra que houve uma revisão. Opa, peraí. Se eu acreditar, vamos supor se eu for torcer para a teoria de que o Novo Testamento ele foi redigido em aramaico primeiramente e depois traduzido para o grego, então o que eu vou ter que acreditar? Eu vou ter que acreditar na evidência manuscritológica de várias edições em aramaico que variam entre elas. Eu vou ter que acreditar nelas, eu vou ter que saber qual que é a melhor, e aí eu vou dizer que a Peshita é a melhor porque ela é do 5º século, que ela é falada, que é num dialeto atualizado do 5º século de uma região que não era Jerusalém. Uau! Muito profundo esse. Olha, cara. Eu tô, cara, tipo, o cara que acredita nisso é bichão, né? Tem que ter muita fé, porque evidência lógica não faz sentido. Por quê?
Quando eu olho para as versões aramaicas, elas divergem entre elas e são submissas ao texto grego. Quer dizer, isso evidencia que elas são tradução do texto grego. Se eu tivesse só uma versão aramaica, aí é outros 500. Porque eu vou dar um exemplo histórico para vocês. O Novo Testamento, ele foi escrito, a redação grega do texto grego, o texto grego, ele foi transmitido em grego até 1453. Ele foi sendo redigido, copiado à mão. Ele não foi atualizado no novo vocabulário do grego. Ele permaneceu como ele foi escrito. Sabe assim? Existem manuscritos que tentam fazer uma atualização, mas são manuscritos individuais. No geral, todas as cópias do texto grego, elas permanecem exatamente, ou elas seguem a estrutura do grego que ele foi escrito. Então você não tem uma variação da versão grega em si. Só que quando a gente sai para o aramaico, para o latim, para outros idiomas, você tem 5, 6 versões diferentes, em épocas diferentes, em regiões diferentes, que trazem uma compreensão diferente, diferente uma das outras. Entendeu? Então, assim, eu não consigo defender isso, eu não consigo acreditar nessa teoria por causa disso. Porque, evidencialmente, manuscritologicamente falando, é isso. Beleza? Beleza? Entendeu? Então, é assim. É assim. Tá? É simplesmente assim. Né? Entende? Simplesmente assim. Então, é interessante essas questões. Beleza? Eu vou dar uma lida nos comentários aqui, que já é 9h11. Eu poderia falar um pouco mais. Deixa eu ver uma outra argumentação. Existem assim. Não, porque nós temos que estudar o aramaico para estudar o pano de fundo, para entender porque Jesus falava aramaico. Tem um ponto muito interessante. Existiam alguns gregos que queriam ver Jesus. Por que esses judeus queriam, esses gregos, esses gentios queriam ver Jesus? E eles até falam com 2 discípulos, né? Qual que é os discípulos? Me fugiu, não. Deixa eu ver. Qual que é o nome dos discípulos? Qual que é o nome? Os gregos querem ver a Jesus. Filipe mais um. Deixa eu ver. Se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. É isso aí, ó. Se aproximaram de Filipe, os gregos se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, Betsaida da Galileia, e pediram para: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Se os gregos conheciam a Jesus, quer dizer que algum discurso de Jesus foi em grego. Porque Jesus, ele foi para onde? Para Gadara. Se ele foi para Gadara, qual era a língua falada pelos gadarenos? Aramaico? Grego. Se Jesus falou com aquele jovem, que língua possivelmente Jesus falou? Grego. Como é que eles sabiam da existência de Jesus? Porque Jesus possivelmente fez algum discurso em grego. Simplesmente assim. Então, o pessoal ignora o próprio contexto da Bíblia, né? Que Jesus pode ter falado, e existe comprovação que Jesus falou grego, né? Se Jesus foi para Gadara, para a região das 10 cidades, e ele vai falar em aramaico? Não, ele vai falar em grego. Por quê? Jesus era carpinteiro, era peão de obra, ele também já deve ter trabalhado com o pai dele por lá, com José, né? O problema do pessoal aí que defende a teoria que o Novo Testamento só pode ter sido redigido em aramaico é que os caras acham que os discípulos eram burros, era um bando de imbecil que só sabia falar aramaico. E não, mano. Não. Não. Paulo, ele escreve para os judeus que viviam em Roma. O evangelho a epístola aos romanos é escrita por uma igreja de gentios. Ele vai escrever em aramaico para gentil? Não faz sentido. Carta aos Tessalonicenses em aramaico? Não faz sentido. Então, achar, né,
Carta aos Coríntios, né? Corinto era uma cidade grega, velho. Ficava na Grécia. Aí Paulo vai escrever em aramaico, lá chegam os corintianos, olha lá, fala, puta merda, Paulo tá de sacanagem com nós, hein? São Paulo tá de sacanagem com nós, né? Tá escrevendo um negócio que a gente não consegue ler. Foi uma igreja que Paulo fundou, hein? Aí Paulo vai lá, funda a igreja e depois manda escrito em aramaico pros caras. Não evangeliza em grego pros caras, não, né? Não é não? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Tá faltando um pouco de leitura de Bíblia, né? Os caras gostam muito de falar de Novo Testamento, mas não se esquece de ler Bíblia, né? Mas, vamos lá. Salve, Brandão. Tamo junto. Ó, já chegou umas moedinhas do meu querido Jedi, ó. Jedizão. Grande Jedizão. Sempre dando um apoio para nós. Replicando aqui. Dá para você viajar em Israel do norte ao sul em 3 horas. De carro, é claro. Gosto muito dos seus vídeos. Salve, Loreno. Loreninho. Itachi. Oi, Itachi, nós temos que vir fazer uma live aqui. Você tem que vir aqui, Você tem que vir aqui, tá, ô Itachi? Tem que vir aqui de novo aqui. Você tem que parar com essa baitolagem e sair da caverna. Tem uns que mal falam e escrevem em português. Exatamente, dos judeus. Esses judeus aí. Um amigo meu, ele falou assim, eu peguei um livro de um cara aqui, velho. O cara mal... O livro tem erro de português, velho. Não que eu seja contra, mas... Tipo, sei lá, né, mano? Você vai escrever um livro, que o bagulho tá com erro, é complicado. Trabalhei com haitiano, lá eles falam fluente francês, inglês e crioulo. E espanhol também, tá? Eu também já trombei com haitiano, tinha muito haitiano em Maringá. Cara, tinha uns que você falava, você não entendia porcaria nenhuma. Mas tinha uns, eu tinha um, Charlie Luban, mano, o cara falava francês, inglês, assim, ó, que era uma beleza. Em Israel se falava aramaico, língua do povo, grego, comércio e hebraico nas sinagogas. Exatamente, Brandão, exatamente isso aí. Pode ser que o próprio Jesus fosse um judeu helenista, as escrituras que ele usava era Septuaginta, um Jesus bilíngue. Não, que Jesus era bilíngue, Pedro Pereira, concordo. Agora, uma coisa que eu vou entender é que ele trabalhava mais com aramaico mesmo. Jesus, ele trabalhava mais com aramaico, mais para os judeus. Por quê? A vida e o ministério de Jesus foi voltado para os judeus. Só que quando Jesus morreu na cruz e o evangelho começa a ser propagado aos gentios, o evangelho ele se expande aos gentios. Então o que acontece? Na hora em que o Novo Testamento vai ser redigido, é necessário que ele fosse redigido em grego. Para que toda a igreja entendesse, todas as regiões, desde Roma, Egito, regiões na Ásia, na Antioquia, em próprio Israel, judeus que só falavam grego. Então, a língua grega ela alcançava todos os povos, o aramaico não. Então, por isso que não faz sentido, evangelisticamente falando, o Novo Testamento ter sido redigido em aramaico. Agora, vamos lá. O que pode ter sido redigido em aramaico? O que pode? Um proto-evangelho. Como assim um proto-evangelho? Digamos que entre os judeus existisse alguns relatos da vida de Jesus em aramaico. Pequenos relatos acerca da vida de Jesus. Escrita talvez pelos próprios apóstolos, quem conviveu com ele, pessoas que, né? Você pega Lucas, pega os primeiros versículos de Lucas, o que Lucas fala? Olha, gente, eu me esforcei para juntar os fatos narrados de pessoas que viveram com Jesus e daquilo que já foi escrito. Então, eu estou tentando escrever uma narrativa mais completa. É mais ou menos isso que Lucas fala. Por quê? Ele não é discípulo de primeira geração, ele é discípulo de segunda geração. Então, ele teve que perguntar para discípulos que conviveram com Jesus. Pessoas que conviveram com Jesus. Tanto que tem um detalhe muito interessante. O Evangelho de Lucas é o único que narra a infância de Jesus. A breve infância de Jesus. Os outros evangelhos não narram. Por quê? Porque Lucas possivelmente perguntou para Maria, ou perguntou para Tiago, irmão de Jesus. Tadã! Entendeu? Então, assim, eu entendo o seguinte: a redação neotestamentária, o Novo Testamento que nós temos hoje, as Bíblias que nós temos hoje, elas originalmente foram redigidas em grego. Mas nada impede que pequenos trechos, pequenas histórias acerca da vida de Jesus tenham rolado antes e talvez até no próprio idioma aramaico. Não vejo problema nenhum com isso. Ou hebraico, não vejo problema nenhum com isso. Só que o Novo Testamento, como nós conhecemos, para a igreja cristã como um todo, ela
manuscritologicamente, logicamente e evangelisticamente foi em grego. Ponto, sem choro nem vela. Ah, mas e o aramaico? Não, o aramaico fica para segundo plano. Por exemplo, o próprio Evangelho de Lucas é um grego muito bem escrito. Só que tem palavras, termos, expressões, acontecimentos que, se você tiver noção da cultura judaica e de como funcionava o dialeto aramaico, você tem a influência desse dialeto passando nas histórias. Ok, mas não a ponto de o Evangelho ser uma tradução grega do aramaico. Aí não, aí o aramaico, curiosamente, o aramaico é a tradução do texto grego. E quando você entra no mundo acadêmico, é essa a impressão que você vai ter. É exatamente essa a impressão que você vai ter. Então, Jesus, os discípulos, eles eram bilíngues. Ai, mas eles eram pescadores analfabetos. Ué, mas você tem gente que é analfabeta, eu já trombei com um pedreiro que falava espanhol, porque morou na Espanha. Se o cara pescava e ia para Decápolis, o que, que ele falava? Grego, né? Talmud foi escrito depois. Pedro, desculpa, mas Jesus não era judeu-helenista, É isso. Tem pai da igreja que afirma que o evangelho de Mateus foi escrito em hebraico. Será que eles estavam inventando isso? Então, né? Só que se você pegar a citação de Irineu, ele vai falar evangelho aos hebreus, ele não vai falar evangelho de Mateus. Tá? Beleza? Acabei de escrever aqui, ó, de explicar a teoria do que o Pinguim colocou. Jerônimo diz que ele traduziu o evangelho de Mateus em hebraico para o grego. Os pais da igreja falam que os judeus cristãos usavam o evangelho de Mateus mutilado. Jerônimo já é quarto século, né, meu? Então é complicado. Os manuscritos gregos só são fragmentos pequenos. São fragmentos pequenos porque papiro sobreviveu pouco, né? E o cristianismo foi perseguido ao longo dos 3 primeiros séculos da era cristã. O cristianismo foi perseguido. Então é natural que você só tenha pequenos papiros, mas você tem um testemunho que essas cópias elas existiram. Agora você não tem nenhuma cópia aramaica anterior ao segundo século. Você só tem cópia grega anterior ao segundo século. Ou do segundo século. Né? Não é estranho isso? No mínimo é estranho. O diatessarão, então, só que o diatessarão que nós temos, eu acho que ele está em grego, tá? Ele não está em síriaco. Carneiro, bé, salve, bé, carneirão, bé, bé. Tem muitos judeus querendo se acampar no Novo Testamento e gentios querendo saber do Antigo Testamento. Isso é uma coisa legal, o Carneiro. É uma coisa legal da gente comentar aqui, porque nos últimos 15 anos, esse negócio de judaizar cresceu muito. Hoje, se você quiser crescer seu canal no YouTube, ou você querer Ibope, é só começar a falar de Antigo Testamento. Começa a falar de Antigo Testamento, hebraico, você fica famoso. O grego, ele começou a ser meio que deixado. Você tem muita gente que estuda grego, no caso, que nem eu, você tem uma galera aí que gosta muito de grego, mas até nos seminários teológicos, houve-se uma busca incessante pelo estudo do hebraico mesmo, né? O grego, ele foi mais do século passado. Não que não tenha grandes estudiosos hoje de grego, não é isso que eu estou dizendo, só estou dizendo que a galera mais leiga ou a galera que está começando os estudos, eles querem muito saber de hebraico, de judaísmo, contexto e tal. E isso cresceu bastante de acordo com a própria internet, de acordo com o próprio Rodrigo Silva, que traz muita explicação do contexto de arqueologia, né? Então acontece, então é muito comum você ver hoje isso, né? Mas isso que você está falando é um negócio que já acontece há uns 15 anos, né? A Bíblia hebraica não tem variantes textuais igual ao Novo Testamento grego. Claro que tem, velho. Edmilson, sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Se a gente começar a trabalhar as variantes textuais que tem no texto hebraico, se a gente começar a trabalhar a crítica textual do texto hebraico, ela é mais cabulosa que o Novo Testamento. É mais cabuloso. A gente tem mais firmeza em falar de defender o texto do Novo Testamento. Eu me sinto com muito mais facilidade de trabalhar o Novo Testamento do que o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, o bagulho é louco. Entendeu? O bagulho é louco. Eu já falo pra você. Mas o Antigo Testamento não tem variante textual. Você que pensa.
Você que pensa. Ó, você que pensa. É, salve, Edmilson Rino. Ui, sem, claro, mano, sem camiseta e cantando Vila T People, hein? Cantando Vila T People, hein? Ó, oxi. Você é louco, rapaz. No inglês esse é top, hein? É isso aí. Quantas línguas faladas em Israel no tempo de Jesus? Devemos entender que Israel tinha se tornado praticamente um país cosmopolita, onde menos 3 línguas eram conhecidas no tempo de Jesus. É isso aí, Macena. É exatamente isso que eu expliquei no início da live, cara. É exatamente isso, né? Entendeu? Exatamente isso. E é isso aí, beleza? O Márcio Souza, o André, Felipe André, é isso aí. Ô, cara, o que que esse viado, cara, tá fazendo aqui na minha live ainda, velho? Não, o cara toda hora vem encher o saco aqui, mano. O cara poderia estar fazendo qualquer outra coisa da vida dele, ele tá vindo encher meu saco aqui na live, mano. Aí tem uns caras que é amor platônico, é foda, mano, é foda. Mas vamos lá. O grego, por causa de influência deixada por Alexandre o Grande na época de Jesus, como inglês quer viajar pelo mundo, seja fluente em inglês. Quer que um livro seja lido? Inglês, exatamente. Teólogo de tapa. Ó, próxima live, Jedazão. Próxima live vai ser sábado à noite. Amanhã eu não vou fazer live, não. Fazer live sábado à noite com tapa-olho, hein? O evangelho e a pirataria, hein? Vai ser top essa live. Vai ser top e vai ser zoeira, hein, cara? Essa live vai ser top e vai ser zoeira. Tá? Mas teólogo de tapa-olho não tem vergonha na cara. Apresento pra vocês, Lê Pirata e Barbarrala. É os mano de direita. É isso aí, Jedazão. Tamo junto, parceiro. Ó, basta que o publique em inglês e era assim também no tempo de Jesus. O grego era conhecido no meio israelita, influenciou bastante até algumas crenças entre os grupos religiosos da época de Cristo. Gente, cara, mano, vocês não têm noção o quanto que eu amo os meus inscritos. Você não tem noção o quanto eu amo os meus inscritos. É, eu gosto de vocês pra caramba, gente. Eu gosto de vocês pra caramba. É isso aí, ó. Olha que comentário top, ó. Aldeir Damascena. Teve um que comentou também, inclusive, no meu vídeo. Cadê o vídeo que eu tava? Aqui a live. YouTube Studio. É esse aqui. É isso aí. É isso aí. Edmilson, vamos ter Sasuke e Itachi. Cara, tem o Itachi e tem o Neji. O Sasuke não tem, não, cara. Não tem Itachi, não. Primeiro manuscrito achado no Novo Testamento em aramaico, data do século 6 depois de Cristo. Pelo menos 300 anos depois do fechamento do cano original. É isso aí. Foi o que eu disse. O Novo Testamento é mais antigo. Eu trabalho com a Bíblia hebraica. Aí sim, ó. Me amas? Manda uma Septuaginta aí. Márcio Souza. Olha, velho. Ó, não, sério mesmo, assim, ó. Eu vou mandar real, cara. Que eu sou o Sasuke, o quê, rapaz? O máximo seria os Zabuza da névoa oculta, né? Pô, eu tenho mais cara tenho mais cara de Zabuza, mano. De Zabuza ou de Hanzou da Salamandra, hein, mano? Pensou fazer um de Hanzou da Salamandra? Pô, eu me identifico mais com esses dois personagens. Primeiro porque eles são morenos. Combina mais comigo. O Sasuke não, o Sasuke é moemo, rapaz. Ficou ouvindo. Eu vou te esperar aonde quer que eu vá. Não, eu não sou esse tipo de gente, não. Tá? Mas vamos lá. Assim, Márcio. Olha, eu te falo, mano. Sem mentira nenhuma. Se eu tirasse o dinheiro suficiente com monetização do YouTube, com visualização, mano, eu dava pra você sem problema. Cara, seria um prazer pra mim mandar uma Septuaginta pra você ou pra qualquer pessoa que pedisse: "Ó, Adolfo, queria um livro. Você pode me ajudar com tal?" Cara, pra mim seria um prazer. Quando eu posso, eu ajudo um ou outro. Quando eu posso, não é sempre. Não é sempre. Não é sempre. Entendeu? Porque também a gente tá lutando pelo pão de cada dia. Tá? Por isso que eu peço doação, peço que a galera ajuda aí financeiramente. Porque, cara, eu tô no perrengue. Agora, mano, se o canal ganhasse
Se eu ganhasse, sei lá, uma quantia legal com visualização, com monetização do canal, mano, eu ia separar pra ajudar uma galera que precisa de estudar também. Porque tem uns cara guerreiro, velho, que acompanha nós. Tem uns cara guerreiro. Não, eu tô falando sério, Márcio Souza. Não é brincadeira, não. Eu sei que tem uma galera guerreira. Não é só eu, entendeu? Não é só eu que tô na minha luta. Vocês também estão na luta de vocês. Muitas vezes na luta de vocês, vocês estão comigo, cara. Fala, não, vou mandar dezão pra Adolfo. Não é muito, mas vou mandar dezão pro cara. Inclusive, um rapazinho que eu tô tirando dúvida dele, ele chegou pra mim e falou, mandou dezão pra mim, cara. Eu apelidei ele de Crente Pool, né? Crente Pool, entendeu? Então, o que que acontece? O cara mandou dezão pra mim antes de começar a live aqui, entendeu? Então, assim, tem uma galera que tá me dando um apoio e eu gostaria de ajudar. Só que assim, por exemplo, teve um rapazinho da minha igreja, um moleque tem acho que 10 anos de idade, o garoto tem 10 anos de idade, estudioso pra caramba, velho. Sim. E tipo assim, mano, Edmilson, manda um zap pra mim pra eu te adicionar no grupo de história, tá? No grupo dos historiador. Ou já adicionei você, Edmilson. Se você for historiador, manda lá que eu adiciono você no grupo de história pra gente trocar uma ideia. Atualmente eu não tô em nenhum grupo de teologia, eu só tô no grupo dos apoiadores mesmo, que eu tenho um grupo de membros e tenho um grupo de apoiadores do canal aqui. Então, assim, eu ajudei o garoto, pedi uma ajuda pra algumas pessoas também. Falta R$ 100 pra galera me ajudar. Eu trabalhando, eu conseguindo esse dinheiro, eu vou passar pra pessoa que eu tô devendo, que ele comprou no cartão. Comprou no cartão, e eu preciso repassar esse dinheiro pra ele. Então, assim, eu faço a minha parte. Ajudei o garoto com alguns livros, dei a Bíblia em inglês. Sabe aquela Bíblia bilíngue, português e inglês da NVI que eu tenho? Que eu tinha comprado na Feira do Rolo por R$ 8? Levei pra ele, levei pro garoto, porque NVI em inglês eu já tenho, NVI em português eu já tenho, então eu falei, cara, não preciso dessa Bíblia em si, ela só ia ficar na minha estante aqui. Aí, como o garoto não tinha Bíblia, uma Bíblia dessa, eu falei, ó, já que você quer ser pastor, filho, você vai ter que estudar inglês. Aí dei também a Cidade Antiga Fusto de Coulanges, levei um livro de exegese para ele, que é o Nostradamus, a exegese de Nostradamus. Então, assim, mano, quando eu posso ajudar alguém, eu ajudo, tá? Eu gostaria de ajudar, mas, inclusive, ó, quinta edição revisada foi presente, Vulgata Latina foi presente, Septuaginta não. Interlinear grego-francês foi presente, isso aqui presente, concordância presente, isso aqui presente, isso aqui foi presente de inscrito, que vocês me ajudaram, essa concordância foi presente, Septuaginta grego e inglês foi presente, cara, muita coisinha que eu tenho, a King James em inglês que eu tenho foi presente da Sociedade Bíblica Trinitariana. Então, assim, mano, eu sei o valor que é ganhar um presente, eu sei qual que é o valor, eu sei quanto que o esforço de vocês, de quem me ajuda, vale. Então, é por isso que eu tento honrar. É por isso que eu tento honrar. E é isso aí, mano. É isso aí. Então, eu agradeço aí a todos que apoiam o canal, que dão doação e tal. E quando eu posso, o máximo. Que nem o pinguim que vocês estão falando aqui, mano. Já mandei pra ele Bíblia palavra. Não mandei palavra-chave pra ele. Já mandei pra ele Novo Testamento grego. Já ajudei ele a conseguir dicionário, gramática. Eu fiz maior corre com ele, velho. Moleque com 15 anos de idade, tá lá estudando, já tá com 18. Tá monstrão. Tá monstrão, moleque. Já é um homem crescido, pô. Inclusive, esses dias atrás ele perdeu o pai dele, mano. Maneira um pouco trágica. Então, um cara, assim, moleque que um homem que eu boto responsa nele. Também já ajudei uma galerinha, tem uns carinhas no passado aí que antigamente gostava de falar de crítica textual. Dei Novo Testamento grego, dei palavra-chave de presente. Assim, mano, fui lá, comprei e mandei. Então eu tenho uma galera já que eu ajudei, quando eu posso. Quando eu posso. Não é sempre, eu queria que fosse mais vezes, né? Queria estar com o canal, ganhando só com a monetização, trabalhando de professor, né? Mas não, cara, a gente vende o almoço para comprar a janta, né, cara? Então, foda. É foda. Mas é isso aí. Manda um salve, Edmilson, que eu adiciono você no grupo, hein? Entendeu? Então, assim, galera, eu sempre agradeço aí muito aí vocês. E é isso, tá? Deixa eu ver um outro. Eu já abri o Novo Testamento. Eu queria ler os. Eu queria ler os
alguns comentários que eu vi aqui também, inclusive, no meu vídeo, judeus de internet querem enganar você. Esse Danilan aqui, cara, olha que eu fiz o comentário dos judeus helenistas, mano. Olha que pérola que o cara escreveu aqui, velho. Não, olha, eu tenho um orgulho, velho. Interessante, tenho estudado o judaísmo helenista, desde Macabeus até o segundo século da Era Comum. E é fascinante como os helenistas viam e interpretavam as escrituras. Eles eram, como você disse, mais frouxos na prática da lei. Mas isso vinha muito da sua influência platônica. A diferença entre os judeus helênicos e os de Jerusalém é que os helenistas eram dualistas. Acreditavam que o mundo transcendental era mais relevante que o mundo material. Portanto, não é que eles não fossem tão rigorosos, para eles. As virtudes morais se sobrepunham às ações normativas. Por conta disso, interpretavam as escrituras com o intuito de extrair valores morais, descartando uma compreensão literal. Filon de Alexandria é um ótimo exemplo disso. Suas obras são bem interessantes de estudar. Já os judeus de Jerusalém eram mais monistas. O mundo espiritual não era uma dimensão paralela, mas fazia parte do mundo que viviam. Portanto, ao contrário dos helênicos, que acreditavam numa justiça abstrata, no mundo das ideias, os de Jerusalém criam numa justiça concreta. Talvez para aqueles que não estudam filosofia, isso possa ser confuso, mas faz total diferença para compreender como as duas correntes entendiam a realidade e usavam essa premissa para interpretar as escrituras. Fica evidente porque os judeus de Jerusalém esperavam um Messias guerreiro e porque para os judeus helênicos gentios foi mais fácil aceitar um Jesus místico, um Messias místico, transcendental trazido pelos cristãos. Olha isso, cara. Olha isso, né? Olha isso, cara, isso aqui dá gosto de ler. Isso aqui é aquele textão que dá gosto de ler. Se ele usou inteligência artificial ou não, cara, mas olha, dá gosto de ler, cara. Dá gosto de ler, né? Um dos melhores canais da internet, valeu. Reinaldo Siqueira, conteúdo riquíssimo. Eu ia falar um palavrão, fala assim mesmo, muito bom. O cara rachando o bico da risada com o meu jeitão. Novo inscrito, filho de seu Madruga. Excelente vídeo, o Otsubo. Tem judeus messiânicos que entendem muito bem as escrituras sem tentar judaizar, mas entender a cultura e o idioma da escritura ajuda muito a aprofundar. Mas para a salvação, creio que não. Então, estudar a cultura e a escritura, tudo bem, velho. Estudar o judaísmo é muito importante para entender o cristianismo do primeiro século. Isso aí é verdade. Agora, estudar o aramaico também é importante. Só que assim, falar que o Novo Testamento foi redigido em aramaico, aí, mano, aí já é mentira. Aí o cara já tá viajando na maionese. O cara falar que o Novo Testamento grego é romano, aí é besteira. E eu já vi judeuzinho de internet falar isso. Entendeu? Então, o problema não é o cara ser judaizante, falar de judaísmo, não, cara, isso eu acho importante. Agora, o que não pode ser transmitido é a mentira. É a mentira. O Garcia, boa tarde, meu amigo Adolfo. Costumo chamar isso de técnica de desconstrução da fé. Utilizam essas falácias para colocar em dúvida algumas convicções que as pessoas têm. Desta maneira, cativam a atenção da pessoa, inoculando suas doutrinas. Verdade. Essa é a estratégia utilizada por diversas seitas. Quando a pessoa se deixa enredar, sem perceber, vai sendo seduzida ao pensamento de outra pessoa ou grupo. Concordo em gênero e grau com o Garcia, porque você pega esses judeuzinhos de internet, a primeira coisa que eles querem fazer é complicado. Eles querem que você acredite neles. E aí eles vão desconstruindo o que você fala. Só que o problema é que eles mesmo não têm base para isso, né? Então, de fato, é exatamente isso que está sendo feito. Cada um dos evangelhos foi escrito para um tipo de direcionamento. O evangelho de Mateus foi escrito para o público judeu. Mas isso não impede que ele tenha sido redigido em grego, né? É isso aí. Tema interessante, Galvão. Quando a gente chamou Paulo pelo caminho de Damasco, chamou ele pelo nome grego ou hebraico? Não importa, chamou a figura que a gente chama de Paulo. Ele falou Saulo, Saulo. E posteriormente, Paulo ele é chamado de Paulo, né? Interessante também, notei essa corrente chamada judaísmo messiânico. De fato, eles omitem esses mesmos detalhes sobre o Novo Testamento grego e superlativizam o texto da Peshitta, que é do 5º século. Onde foi que arrumou esse fumo? Grego? Palhaçada é essa? Você vê o nível de argumentação do cara, né? Da pena. Ó,
Caraca, obrigado por fazer mais comentários acerca da peixita. Meu conselho é que colocasse uma foto. Não, eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça. Pois assim me ajuda a divulgar seus vídeos quando compartilho com os amigos americanos ou até mesmo com os brasileiros. Não adianta nada compartilhar com o americano se ele não saber falar inglês, se ele não saber falar português. Olá, sou inscrito, gosto dos seus conteúdos, mas está equivocado. Pede para estudar onde você precisa estudar a cultura judaica. A qual Novo Testamento está inserido? Sei do seu vasto conhecimento. O problema do cristão é tentar entender o Novo Testamento sem conhecer a cultura. Mas eu não estou falando da cultura, aí que tá. Esse Abraão aqui, ó. Ele não entendeu, eu não estou falando da cultura, eu estou falando do argumento que os caras usam para dizer que o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Já aconteceu de um cara que veio com esses papos para cima de mim. O cara chegou para mim, não, porque não sei o que e tal, e tenta fazer umas orações em aramaico, em hebraico. Falei, beleza, cara. Aí ele veio falar, não, porque a doutrina da trindade não existe. Eu falei, não existe? É, porque no hebraico, assim, tal, tal, tal. Aí eu já fui lá, tirei a foto de 2 dicionários e mandei para ele. Falei, ó, então, você tá falando que a palavra errado não significa isso, mas olha aqui os dicionários definindo. Você pode me dizer quais dicionários de hebraico você usa para eu poder usar também? Isso vai fazer quase, acho que já faz 10 anos que aconteceu essa conversa com o cara no Facebook. Até hoje, o filho de uma égua não me trouxe o dicionário que ele usava para errado. Até hoje o cara não me trouxe. Então o que que acontece? Esses malucos, esses cidadãos, esses judeus de internet, eles convencem quem não tem informação, que quando você tem informação e você pede a informação para eles, eles ficam sem ter o que fazer. Por quê? Eu falei pro cara, falei, não, ó, eu tenho 2 dicionários aqui, 2 dicionários que trazem a definição de errado, como eu estou usando para você. Beleza? Beleza. Tá aqui os dois, ó, dicionário tal e dicionário tal. Errado é isso, isso e isso. Me diga qual dicionário de hebraico você usa que eu quero comprar para poder estar estudando. O cara não trouxe. Por quê? Porque o cara estuda hebraico de internet. Ele não tem um material aqui para poder discutir, não tem um Gesenius, não tem um Euler Baumgartner. Na época eu não tinha nem Gesenius, nem Euler Baumgartner, nem Brovendrig Briggs. Eu não tinha nem, faltava então, até alguns dicionáriozinhos de hebraico para mim. Eu não tinha, só tinha 2, eu tenho 2. Se você tiver outro, me avisa. Então, o que que acontece, parceiro? Não é eu que estou equivocado, é os caras que usam mentira para cima de mim. Se o cara usar de mentira para cima de mim, eu vou descer a linha. Agora, veja que a pessoa que, no caso do Daniel, ele não entendeu o que eu estou falando. Eu estou falando da questão de dizer que o Novo Testamento foi redigido em aramaico. E isso não é verdade. A redação que nós temos do Novo Testamento que nós utilizamos no dia a dia é grego. Talvez um proto-evangelho foi escrito em aramaico. Alguma parte é um proto-evangelho. Talvez uma proto-documentação cristã talvez tenha sido redigida. Mas não faz sentido. Né? Não faz sentido. Agora, a redação, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, as católicas, o Apocalipse, tudo em grego. Sem choro nem vela. Sem choro nem vela. Agora, estudar a cultura é extremamente importante. Isso aí é fato. E concordo também que muitas vezes tentar entender o Novo Testamento sem entender a cultura judaica do primeiro século é um erro. E uma outra mentira que os caras também colocam, tá? Que eu vou colocar aqui e anotem. Os caras querem interpretar o Novo Testamento com a interpretação que eles têm do judaísmo atual. O judaísmo atual é diferente do judaísmo da Idade Média, que é diferente do judaísmo do Segundo Templo, que é o judaísmo do primeiro século da Era Cristã. O judaísmo do primeiro século da Era Cristã, ele não é o judaísmo de hoje. Então, assim, muitas vezes o judeuzinho de internet, ele não vai falar isso para vocês. Tá? Aí, o cara não entendeu o que eu disse e colocou... tudo bem. Mas Jesus falava aramaico? Eu nunca disse. Aí ó, o comentário que esse cidadão colocou aqui, ó. Esse sabichão, agora entendi, ó. Adolfo Hitler, discípulos falavam grego. Se fosse latim, dava até para colar. O maluco não sabe nada de história. Colocou usou esse termo para mim, até avisei ele, né? Falei, ó, você não sabe de história e pode rolar processo, porque você não pode sair chamando os outros dessa forma, né? Eu não me importo muito, porque assim, desde a minha infância, eu sempre fui comparado a essa figura, né? Sempre fui comparado. Sempre assim, uma pessoa ou outra falava, né? Comentava, alguns na brincadeira, outros na zoeira. Então eu não me incomodo, Já que eu tenho o nome de Adolfo, não me incomoda nem um pouco. Só que assim, dependendo da pessoa que ele for fazer uma brincadeirinha dessa, meu irmão, é processo nas costas. Então, assim,
Aí eu até avisei ele, ó, simples é simples, porque você não estudou história com relação a Israel. Eu gravo um vídeo, eu explico o contexto histórico de Israel, explico a questão helenística, explico a questão romana, explico tudo. Pro cara não importa, tem que ser aramaico, né? Você dá uma baita explicação de história e o cara não quer saber. Mas tudo bem. Gostaria de saber se toda a literatura judaica, além da Bíblia, é escrita em grego, hebraico e aramaico. Partes em aramaico, partes em grego. Existem literatura rabínica que foi escrita em grego também. Não entendi qual é a sua revolta. Esse cara aqui, ele não entendeu porra nenhuma do vídeo em si, então nem vou responder. Foi totalmente escrito em grego e em Roma, lembrando que o judaísmo messiânico nem é judaísmo, são evangélicos disfarçados de judeus. Rachei o bico da risada com esse aqui. Mas são judeus legítimos. Olha aqui. Minha irmã, o Novo Testamento só pode ter sido escrito em hebraico e aramaico. Que falava grego eram os judeus helenistas, e você não sabe o que está falando. A Igreja Católica que inventou a Bíblia foi escrita. Os judeus já usavam um texto grego desde o primeiro século, desde o século II a.C. Você tem na história. E o cara vai falar que foi Roma. Quando o cara fala que foi Roma, eu já sei que o maluco não entende porra nenhuma de história. É isso, né? Aí, ó. Mas vamos lá. Olha aqui. Não, sou judia e você está redondamente equivocado. Eu sou descendente de judeu também. 1/6 da população brasileira é descendente de judeu. Todo aquele que tiver o sobrenome Oliveira e Silva é descendente de judeu. Eu tenho os dois sobrenomes. Eu sou judeu também. Pronto, vou colocar um kippah aqui, vou começar a falar em aramaico, vou abrir minha sinagoga e eu vou começar a falar minhas besteiras e ninguém vai poder falar nada. Olha só, sou judia e você está redondamente enganado. Eu sou judia. Foda-se que a pessoa não é judia. Eu não quero. Agora, sabe de história? Não sabe de história. Lê a Bíblia? Não lê a Bíblia. É aí que é complicado, né? Eu fico triste. O João Paulo Oliveira, eu não entendo. Vamos apagar o comentário desse cidadão, ocultar o né? Então, nós ocultamos aqui. Aê, ó, mais um judeuzão aqui, ó. Pronto, vamos formar a sinagoga paulista, Marcião? Vamos formar a sinagoga paulista? É isso. Pronto. Tudo que eu queria falar sobre o judaísmo, sobre essas coisas, eu já falei, né? E é isso aí. O que acharam da live? O que acharam do bate-papo? Né? Cara, peço perdão, assim, por essas irritações que eu tenho. Né? Ó, bati a testa hoje no trampo, cara. E assim, vocês veem o tipo de gente que a gente tem que lidar. Então não dá para tratar. Olha, vocês viram, ó, teve comentário que eu respondi com educação, teve comentário que eu nem respondi, teve comentário que eu tive que simplesmente ignorar de tão imbecil que é. E é com esse tipo de gente que eu tenho que lidar o tempo todo. Né? Eu tenho que lidar com isso o tempo todo. Então, mano, eu sou do jeito que eu sou e mando os caras se lascar. Ó, acredito, Macedão falando, acredito que esse problema se deva ao fato que o Tzadok Ben-Derer divulga que o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Não temos provas, mas temos convicção. E muita gente compra essas ideias. Eu fico triste. Um parceiro meu falou assim, Adolfo, o Tzadok não é esses Zé Ruelas que você costuma enfrentar, não. É um cara estudado, é um cara que tenta trazer o negócio. Mas assim, eu tenho que discordar assim, diametralmente do que ele fala sobre o Novo Testamento ser escrito em aramaico. Não faz sentido. Não faz sentido. A sorte desse povo, a sorte deles é que o canal aqui vai ser um canal pequeno por muito tempo, continuará sendo um canal pequeno. A sorte desses caras é que o canal aqui é um canal pequeno. É que o canal não bomba de visualização. É que esse canal não sustenta as minhas contas. Mas, meu irmão, se eu conseguisse me mancar só estudando em casa, acordando 6, 7 horas da manhã, lendo e fazendo meus corre aqui, meu irmão, você ia ver o inferno que ia ser na vida desses caras. Você ia ver o inferno que ia ser na vida desses caras. Porque o tanto de artigo que eu ia trazer aqui, refutar, pegar. Eu não tenho paciência para ficar pegando o argumento dos caras e refutando ponto a ponto. Muitas vezes. Eu não tenho nem tempo para isso, porque eu tenho que fazer minhas coisas. Tá? Mas se eu tivesse tempo, cara, você ia ver o chicote estralar.
Você ia ver o chicote estralar. O problema é que não dá. O problema é que, né? Ó, inclusive, eu fui chamado para dar aula de inglês, 10 aulas de inglês por semana. Mano, eu ia ganhar R$ 1.000 por mês, cara. Não dá. Não dá. E assim, se fosse em Caçapava, ainda até poderia pensar, mas em Taubaté eu ia gastar R$ 10 por toda vez que eu fosse. Quer dizer, eu ia ganhar R$ 26 por aula. Eu ia ter 1 ou 2 aulas por semana. Nossa, eu ia ter 1 ou 2 aulas por semana, por dia. Então eu tinha que ir e voltar. Ia gastar R$ 10 para ir, eu ganho 26 por aula. Quer dizer, metade da primeira aula que eu fosse era só para pagar gasolina e manutenção da moto. Já não ia compensar. Então, se eu tivesse tempo, se eu tivesse, não trabalhasse de pedreiro, me bancasse aqui em casa, com YouTube, com essas coisas, mano, o chicote ia estralar. O chicote ia estralar. Ah, meu irmão, vocês iam ver, o pessoal ia comer o pão que o diabo amassou. Mas não dá para estudar de barriga vazia, não dá para estudar com conta atrasada. Não dá, não dá. Eu precisaria ganhar pelo menos uns R$ 2.500, R$ 3.000 por mês com o YouTube, com monetização. Só que para o meu YouTube chegar a isso, a cada 1.000 visualizações eu ganho $1. Para ganhar R$ 2.000, por exemplo, eu teria que ter pelo menos $100 é R$ 500, $400 por mês. 400 vezes 1.000, teria que ter 400.000 visualizações por mês. Eu não tenho isso. Eu teria que ter 20 vezes mais visualização que eu tenho. Entendeu? Então o canal teria que ser 20 vezes maior para eu conseguir me manter sem ter que me preocupar com o trabalho e produzir conteúdo aqui para vocês. Aí eu poderia fazer live todo dia, gravar vídeo todo dia e tal, mas eu não consigo. Entendeu? Tanto que, por exemplo, para eu estar fazendo essa live aqui, eu não estou gravando num outro vídeo, num outro canal meu que eu quero falar sobre história. Que o nome do canal, inclusive, é Adolfo Clair. O canalzinho tá crescendo também, tá com 5.300 inscritos. Aqui, ó. Canal Adolfo Clairo. Esse cara aqui, ó. Tô com 5.300 inscritos nesse canal aqui, ó. Tô falando sobre livros de história, né? Dante, a Divina Comédia, sair da escola sem saber inglês. Tô pensando em produzir alguns vídeos voltados pro inglês aqui nesse canal. Então eu tô com essa ideia de produzir mais coisas nesse sentido, né? Por causa da formação de história e de letras que eu tô. Então produzir mais conteúdo relacionado à teologia nesse canal aqui que estamos, né? E produzir conteúdo de história e inglês, que é o que minhas outras 2 formações, e colocá-las na prática. E falar sobre tudo, né? Então, por exemplo, nos vídeos aqui, tem vídeo meu que eu falei, ó, sobre vida intelectual, falando um pouquinho sobre política, eu gravando vídeo aqui, ó, indicação de computador de estudos, uma dica aqui que eu tô falando como melhorar os estudos, e aqui eu tô falando sobre nutrição, mano. Eu tô falando sobre nutrição. Olha só, esse vídeo aqui eu tô falando sobre nutrição, a importância de nutrição, o estresse do dia a dia, né, de lidar com gente ignorante e por aí vai. Então, eu tô com algumas observações e eu tenho ideia para gravar, mas eu não tenho tempo. É muito triste isso. É muito triste. Entendeu? Mas tudo bem. Tudo bem. É isso. Mas, gente, 9h52, inclusive vou aproveitar esses pouquinhos minutos para fazer uma live lá. Seguinte, eu produzo as capas, thumbnails, só emerge aí nos assuntos. Já era, Márcio, se quiser. Eu sei fazer capa, mano, mas não tenho paciência, cara. Porque eu produzo muito vídeo. Mas eu não tenho paciência para ficar produzindo vídeo, a capa, porque eu tenho que ir lá, escrever, aí às vezes eu escrevo errado, então, tipo, eu prefiro só gravar o vídeo, meter ele no YouTube, porque é o jeito que eu produzo conteúdo. E é bom também, assim, que afasta os imbecil também, cara, porque só chega no canal aqui quem precisa, quem tá buscando, né. Então é isso. Então, por um lado, eu preciso que o canal cresça, mas por outro lado, eu também não quero crescer. Eu vivo esse dualismo, por quê? Se eu crescer muito, eu vou ter que mudar o meu jeito. Isso é fato, tem que mudar. Mas, ao mesmo tempo, eu também não quero crescer, porque eu gosto de ser quem eu sou. Já era então, o Márcio Souza já tá dando apoio pra nós aí, ó, tá vendo, ó?
Só mandar. Já faz a capa para esse vídeo aqui. Qualquer coisa, se tiver algum vídeo lá, você fala assim, ó, eu fiz a capa para esse vídeo. Você manda o link do vídeo, eu troco a capa. Você manda a capa para mim, eu troco e vou fazendo isso aí, beleza? E assim, cara. Então, é desse jeito. E ó, são 1.900 vídeos, hein? Tem vídeo pra caraca aqui, hein? Então, seria isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou beber uma água ali, respondo e finalizo a live, hein? Umas 2 perguntinhas aí, fechou? Ah, e aí? Nem escreveram ainda a pergunta? Se não escreveu, eu já vou finalizar a live então. Um abraço. Muito obrigado aí quem pôde ajudar, quem não pôde. Agradeço pela paciência que vocês têm. Por ter que me ouvir, cara, porque, nossa, aí eu vou falar pra você, mano, quando eu tô irritado é complicado. Mas estamos juntos no campo de batalha. Um abraço e até o próximo vídeo.